Boa noite aos irmãos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Boa noite a você que está em casa também, que Deus abençoe a sua vida, seja abençoado, que a presença de Deus seja aí na sua casa também, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, Salmos 139. Salmos 139. Nós estaremos compartilhando nessa noite a palavra do Senhor. O culto começou um pouquinho mais cedo, devido a ser Santa Ceia, o domingo de Páscoa, né? Apresentação das crianças. Eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações. Salmo 139, versículo 1. Você que encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 139, verso 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe as mãos, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Verso 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se toma as asas da alvorada e me detém no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto, porque por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pai, obrigado pela tua palavra. Foi lida nessa noite. Pedimos ao Senhor graça, sabedoria, capacitação do teu Espírito Santo para poder transmitir ao coração da tua igreja aquilo que está no teu coração. Edifica-nos, Senhor, conforme a tua palavra, conforme a tua vontade, que a tua igreja saia daqui edificada, Senhor, cheio do teu Espírito Santo, reconhecendo o teu poder, a tua soberania. Pai, muito obrigado por esse dia, por esse momento de Santa Ceia, domingo de Páscoa, onde nós celebramos a ressurreição do Senhor. Fala aos nossos corações e glorifica o teu próprio nome. É essa oração que fazemos a ti, no nome de Jesus. Amém. Você pode repetir comigo o versículo 7? Fala comigo assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo os céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar. A tua mão e a tua destra me susterá. Amém? Irmãos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre o tema cercados por Deus. O salmo que nós lemos é o salmo de Davi, onde nós observamos
que Davi, ele exalta os atributos incomunicáveis de Deus. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? São os atributos que só Deus possui, e Ele não compartilha esses atributos com ninguém. Quais são esses? Algum deles: a sua autoexistência, Deus não foi criado; a sua infinitude, a sua imutabilidade, a sua eternidade, a sua santidade, a sua onisciência, a sua onipotência e a sua onipresença. Nesse salmo, observamos Davi exaltar os atributos incomunicáveis de Deus. E os três aqui que foram mencionados dentro deste salmo de Davi, no Salmo 139, é a onipresença de Deus, a onisciência de Deus e a onipotência de Deus. Do versículo 1 ao versículo 6, você vai ver Davi falando da onisciência de Deus. O que é, pastor, a onisciência de Deus? Deus sabe de todas as coisas. Aquele nosso pecado lá escondidinho, aquele orgulho, aquela vaidade lá no íntimo da nossa alma, aquilo que você cometeu um dia e não comunicou e não falou com ninguém, Deus sabe. Coisas da sua vida que se passaram anos e anos e anos, e só você pensa assim, o ditado popular é: só eu e Deus sabe. É exatamente isso. Só Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe qual é o intuito que você veio nesse culto nessa noite. Ele sabe por que você está aqui. Ele sabe os pensamentos que cercam a sua cabeça, que passam na sua mente e no seu coração. Do versículo 7 ao versículo 12, vai tratar sobre a onipresença de Deus. O que é isso? Deus está em todos os lugares. Por isso que o salmista aqui vai dizer assim: se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Se eu subo as asas da alvorada, lá o Senhor também está. Se eu tento me esconder de Deus, Deus vai me encontrar. Se eu tento fugir dos irmãos, eu até consigo, mas do Senhor eu não consigo. Eu posso fazer um buraco no lugar mais escuro e profundo dessa terra e tentar me esconder. Lá o Senhor estará. Irmãos, eu fico abismado nesse atributo de Deus, porque Deus está aqui na Igreja Batista Reviver, e Deus está lá na sua casa também, contemplando esses irmãos que estão assistindo esse culto nessa noite. Deus está aqui nesse momento e está numa igreja lá no Rio de Janeiro. Deus está lá em São Paulo. Deus está dentro de um quarto de uma pessoa que está clamando pelo seu sangue. Deus é onipresente. Eu não sei como você chegou aqui, meu irmão, mas a presença de Deus está nessa casa, e a presença de Deus tem poder de mudar toda a história da nossa vida. E do versículo 13 ao versículo 18, a Bíblia aqui, o salmista vai tratar a onipotência de Deus. É o poder de Deus. Deus pode todas as coisas. O que o médico não pode, o que o homem não pode, o que nós não podemos, o que o pastor não faz, o que o homem que tem dinheiro não faz, Deus faz. Deus pode. Então nós aprendemos na leitura desse salmo que Deus, ele é soberano. Ele sabe o começo, ele sabe o nosso meio e ele sabe o nosso fim, porque ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Mas pastor, por que você está trazendo essa mensagem no dia de Páscoa? Porque é exatamente isso. Deus não perde o controle de nada.
Deus tem nas mãos da história, Ele tem a rédea nas mãos e Ele controla sobre tudo e todos. Esses dias falando com algumas pessoas que não conhecem assim profundamente ainda as Escrituras, e eu disse sobre isso. Até no pecado de Adão, Deus já tinha o plano. Jesus não foi um plano B. Jesus não foi um plano na qual o Senhor foi pego de surpresa por aquele pecado de Adão e Eva e resolveu falar assim: agora eu vou ter que dar meus pulos e vou mandar alguém para morrer. Não. Jesus, como diz em 1 Pedro, que Ele é o Cordeiro de Deus imaculado desde a fundação do mundo. Quer dizer que até para o pecado o Senhor já tinha um plano estabelecido. Irmãos, eu não sei se você se traz alegria no seu coração, mas ao pensar sobre isso, traz em mim um sentimento de segurança muito grande. Traz no meu coração um sentimento de conforto, de alegria muito grande. Por quê? Porque o nosso Deus, irmãos, Ele está sobre o controle de todas as coisas. Ele sabe quantos fios de cabelo tem a sua cabeça. Meu irmão, o Deus que nós servimos te conhece por dentro, te conhece por fora. Ele sabe o seu interior, Ele sabe a sua vida, Ele sabe como você está, Ele sabe de todas as coisas. Isso traz conforto para a minha alma, sabe por quê? Nós temos a oportunidade de servir esse Deus. Nós temos o privilégio de servir esse Deus. Nós temos uma oportunidade imensa de servir e conhecer esse Deus que tudo sabe, que tudo pode e que está em todos os lugares. Isso traz um sentimento no meu coração de muito conforto, de muita paz e de muita alegria. O meu Deus, em momento nenhum, em alguma situação, vai se assustar. O meu Deus, em momento nenhum, vai se escandalizar. O homem olha para o seu pecado e ele escandaliza, joga pedra, te manda para o inferno, mas o meu Deus não. Os próprios pecados no nosso interior tão terríveis que passam na nossa cabeça, que passam no nosso coração, Ele sabe todos eles e nem por isso nos condena e nem por isso nos lança pedra. E quando eu olho para esse salmo, me remete a algumas situações da palavra de Deus, que nós estamos exatamente cercados por essa mão, cercados por esse Deus. Estamos envolvidos por esse Deus de uma forma tão grande, tão gloriosa, tão poderosa, que nos dá esse sentimento de satisfação em poder servir ao Deus triuno, esse Deus poderoso, esse Deus grande e tremendo, esse Deus que é imutável. E traz no nosso coração, olha o versículo 3: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Olha o versículo 4: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu já sabes todas elas. Antes da palavra chegar na nossa boca, Deus já sabe. Agora imagina, se Deus fosse segurar toda a palavra torpe que fosse sair da nossa boca. Mas Ele já sabe até mesmo a palavra torpe que você vai falar, que eu e você falamos. Deus conhece essas palavras e até a nossa adoração, irmão. Agora sabe o que eu acho maravilhoso? Os nossos pecados não escandalizam Deus e a nossa adoração também não traz impacto em Deus. Pastor, mas você está dizendo que a gente não pode adorar, que a gente não pode entregar a nossa adoração? Nada do que nós fizermos, nada do que nós falarmos vai trazer impacto no coração do nosso Deus, porque Ele está 24 horas por dia sendo adorado. E sabe, quando eu olho para esse lado, eu penso, quando eu tenho oportunidade de adorar, eu vou dar o meu máximo. Eu sei que eu não vou impressionar Deus. Eu sei que eu não vou conseguir chegar aos pés do que os anciãos, os anjos que estão no céu, estão fazendo uma adoração ao Senhor.
Eu sei que eu não vou conseguir, mas quando eu estou na presença de Deus, eu dou o meu máximo, porque eu quero atrair o coração de Deus para a minha vida. Você já viu pessoas que estão inertes à adoração ao Senhor? Elas estão no culto como se fosse que não estivessem aqui. Elas não levantam as suas mãos, elas não adoram com as suas palavras. O coração dela não produz nada para Deus. E isso é sério, irmãos, porque um Deus tão grande assim, Ele merece ser adorado. Um Deus tão grande assim é digno do nosso louvor. E não só do nosso louvor, Ele é digno da nossa vida. Ele é digno do seu coração. Ele é digno do seu serviço. Ele é digno do seu trabalho. Ele é digno de tudo aquilo que você fizer a Ele. Olha o versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Ou seja, não tem como fugir desse Deus. Não tem como esconder desse Deus. Se eu subo aos céus, o Senhor está lá. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, Tu estás lá. O Senhor está sondando e guardando a nossa vida para todo sempre. Irmãos, eu quero te dizer nessa noite, sinta-se privilegiado em servir a um Deus que está guardando o seu levantar e o seu deitar. Sinta-se amado, porque tem um Deus que está com as mãos estendidas sobre a sua vida. Oh meu Deus, que coisa maravilhosa. Às vezes a gente pega o carro e vai, e corta um e corta outro, e dirige para lá e dirige para cá, e a gente não sabe que tem uma mão potente estendida sobre nós. É as mãos dele sobre a sua vida, é a graça dele sobre a sua vida, é o seu poder que não muda, guardando o seu coração. Então esse Deus, Ele é um Deus soberano. O Deus descrito no Salmo 139 é o Deus que sabe, que pode, que está em todos os lugares. Mas eu quero trazer aqui ao seu coração alguns pontos que Deus ministrou muito ao meu coração, principalmente de homens de Deus, sobre a Bíblia, dentro da palavra de Deus, que eles viveram momentos de dificuldade, de tribulação, e Deus estava lá com eles. Porque a gente acha que Deus só está nos momentos bons, que a gente acha que Deus só está na prosperidade, que a gente acha que Deus só está quando as coisas estão dando certo. A gente acha que Deus só está naquele momento de euforia, de alegria, quando a gente está bem. Não. Eu vou dizer para você, meu irmão, Deus está presente no momento maior de aflição da sua vida. Quando eu olho para Elias, eu vejo Elias em 1 Reis capítulo 19, desafiando 850 profetas. E ele faz um desafio para aqueles profetas. E a palavra de Deus diz: aquele que fazer descer fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Elias fez o desafio. Os profetas de Baal, os profetas de Azera, eles estavam lá se cortando, clamando de manhã até o meio-dia. E eles buscavam a face de Baal, para que Baal viesse fazer fogo descer do céu, e nada aconteceu. Elias zombou deles o tempo todo. Elias olhava para aqueles profetas e brincava com eles como eles fossem meninos. E a palavra de Deus diz que Elias vem, restaura o altar, pega o novilho, prepara, e ele vai clamar ao Senhor. E ele ora, irmãos, e faz fogo cair do céu. Quando Elias ora, a Bíblia diz que o fogo desceu do céu, consumiu o altar, a água que estava em volta do altar, tudo foi consumido, e todo Israel gritou: só o Senhor é Deus. Eu olho para Elias como um homem incrível, como um homem sobrenatural, como um homem poderoso. Naquele mesmo dia se levanta uma mulher chamada Jezabel e diz assim: eu vou matar esse homem chamado Elias. Elias ficou doido, sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer. E a Bíblia diz que ele se esconde. Ele vai para o caminho do deserto. O anjo aparece para ele e diz: Elias, coma pão e beba água, que a sua caminhada ela é longa. Ele se levanta, e vai para uma terra distante. Chega num lugar, ele entra numa caverna. Quando ele entra dentro da caverna, ele fica lá. Porque que era o coração de Elias? Eu estou sozinho. Se essa mulher me matar, eu estou perdido. Não tem mais profeta em Israel. Se essa mulher acabar com a minha vida, eu não sei o que vai haver do povo de Israel, porque não haverá profeta mais. E Elias vai, ele acha
que ele estava escondendo de todo mundo. Na verdade, ele estava escondendo dos seus inimigos. E ele entra dentro da caverna. Ele vai para dentro da caverna e fica lá. Aqui ninguém me acha, aqui ninguém me vê, aqui eu não estou correndo risco de vida. Tem momento na nossa vida que é assim, né? A gente quer ir para dentro da caverna para ninguém nos ver, para ninguém nos achar, para a gente não correr risco de nada. Quem que vai lá nele? Deus. Elias se esconde de todo mundo e fala: aqui ninguém me vê, aqui ninguém me acha. Vem o vento, o Senhor não estava no vento. Vem o terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Vem o fogo, o Senhor não estava no fogo. E a Bíblia diz que veio um cicio breve e tranquilo. E uma voz veio e disse: o que fazes aqui, Elias? Oh, meu amado, que coisa maravilhosa. Para você que acha que Deus só manifesta no fogo, para você que acha que só Deus só manifesta no poder, só no vento, no terremoto, quando faz barulho, que barulho na igreja muitas vezes é sinônimo de poder, e isso é uma mentira. E quando vem o cicio breve e suave, a voz vem e fala assim: o que fazes aqui, Elias? Ele começa a falar para Deus. Você acha que Deus não sabia por que ele estava lá? Deus sabia por que ele estava lá. Quem não sabia era ele. Então quando Deus pergunta para Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Não é porque Deus não sabe, é Elias que não está sabendo. E ele precisa se situar de novo. Ele precisa olhar para dentro de si, saber o que ele está fazendo. Aí ele diz para Deus: Deus, eu estou aqui porque eu sou o único profeta de Israel, e tem uma mulher querendo me matar, e se eu morrer vai acabar os profetas. Como é que eu vou fazer? Não, Elias, levanta daí, saia da caverna. Tem 7.000 pessoas que eu guardei lá em Israel. Você não é o único, não. Oh, meu amado, tem momentos da sua vida que você está lá dentro da caverna e Deus está te perguntando assim: o que é que você está fazendo aí? Sai daí, porque ainda tem algo para fazer através da sua vida. O seu ministério não vai acabar dentro da caverna. O seu ministério não vai acabar acovardado. A sua vida não vai acabar desse jeito. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para alguém que entrou aqui nessa noite. Talvez você está achando que a sua vida vai acabar dentro da caverna, escondido de tudo e de todos. Deus está vindo e dizendo assim: esse Deus que te cerca por detrás e diante está vindo na porta da caverna e te perguntando: o que você está fazendo aí, meu irmão? Saia da caverna, porque eu tenho para fazer na sua vida. Não vai acabar dentro da caverna. Saia então desse lugar. Aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: o Deus que você serve vai te tirar da caverna. Oh, meu amado, o seu ministério, a sua vida não vai acabar na caverna. Deus está falando para alguém aqui nessa noite: saia desse lugar, porque o Deus que te cerca por detrás e por diante está aqui. Esse é o Deus que nos cerca. Aí quando eu olho para Jonas, eu fico mais doido ainda. Jonas, eu tenho um recado de Deus para você. O que é, Senhor? Pode falar que eu vou. Eu quero que você vá para Nínive pregar a palavra. Os ninivitas precisam conhecer o meu nome. Aí Jonas olha e vê os ninivitas. E os ninivitas pegavam as pessoas que não criam nos seus deuses e matavam, arrancavam o pescoço fora. Aí Jonas vai dizer para Deus assim: Deus, meu pai, o que eu vou arrumar lá? Pode deixar que eu vou. No meio do caminho ele vê uma embarcação. Essa embarcação estava indo para onde? Para Tarsis. Jonas mete a mão no bolso e fala assim: me dá um ingresso, eu quero subir. Mas não quero ir para Nínive não, eu quero ir para Tarsis, para longe da presença do Senhor, para longe do propósito de Deus. Aí ele paga uma passagem e entra no navio. Jonas de boa desce para o porão e deita. Começa a dormir um soninho bem gostoso. Estou indo para longe da presença de Deus. Mas como nós vamos fugir da face de Deus?
Eu estou fugindo dele. Eu estou fugindo daquilo que... Meu Deus. Eu estou fugindo daquilo que ele está mandando fazer. Tem gente aqui que tenta fugir. Tem gente aqui que tenta correr. Tem gente que tenta ir para longe, mas tem uma chama de Deus que não... Você pode reagir a essa palavra? Em nome de Jesus, tem uma palavra aqui para alguém nessa noite. Você está fugindo daquilo que Deus tem para a sua vida? Você está lá no porão do navio e está dizendo assim: ninguém vai mexer comigo, ninguém vai implicar comigo, aqui eu estou são e salvo. Não, a mão de Deus está lá. O que Deus tem que fazer? Lançar uma tempestade. Nem sempre as tempestades que você vive é o diabo que está mandando. A tempestade te aproxima de Deus. A tempestade te aproxima do Criador. A tempestade faz você ver o Criador no meio de todas as coisas. E eles começaram a rogar: meu Deus, o que nós vamos fazer? Meu Deus, o que nós vamos fazer? Joga as bagagens do navio fora, porque nós vamos morrer. E jogou um bocado de bagagem fora. Mas tem alguém aqui culpado. Quem é o culpado? Apresentaram um homem chamado Jonas. Tem um homem aqui que está dormindo, está de boa. Mas como é que você consegue dormir desse jeito? Como é que você consegue ser dessa forma? Você está fugindo? Você está dormindo aí, está tranquilo diante da tempestade? Os marinheiros estão quase mortos, sem saber o que fazer. Lança o homem no mar. Ele é o problema. Nós não vamos morrer por causa de desobediente, não. Isso aí eu aprendo com eles. Maravilha, irmão. Tem gente que tem que sair da sua vida, que senão você vai sucumbir na fé. Lançou o homem no mar. Quem vem? O peixe. Quem deu ordem ao peixe? O Criador. A mesma ordem que Deus dá para os peixes ir para o lado direito do barco dos discípulos, agora é um grande peixe. Fala assim: vai lá, engole o homem desobediente. E ele tentando fugir. Aí o texto vai dizer que ele engole. Mas sabe o que é o mais lindo da história de Jonas? Que dentro da barriga, do grande peixe. Consegue abrir aí Jonas capítulo 2 versículo 1 na televisão, enquanto eu vou tomar água? Orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, verso 2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. O cara estava todo desobediente, o cara estava todo sem rumo, fazendo o que o coração dele queria. O peixe engole ele, e o texto vai dizer, irmãos, que lá do ventre do peixe ele clama a Deus e diz: tem misericórdia de mim, Senhor. Talvez você entrou aqui e está num profundo abismo. Talvez você entrou aqui e está nas entranhas do peixe. Talvez você está aqui num abismo profundo. Mas se você clamar, esse Deus que tudo pode, esse Deus que tudo vê, esse Deus que sabe de todas as coisas, Ele também ouve o clamor de quem está dentro do peixe. Você pode agradecer a Deus por isso? Você pode agradecer porque tem um Deus que ouve a sua oração. Desde o mais profundo abismo Ele te ouve. Ele sabe o seu coração. Quando Deus ouve o clamor de um homem dentro da barriga de peixe, Deus dá a ordem agora: vai lá e cospe ele na terra. E o grande peixe vai lá e diz, e faz, jogou ele lá na terra. Ele falou assim: e agora, o que é que eu tenho que fazer? Fazer o que Deus tinha mandado fazer. Ele se levanta e vai fazer. E ele se levanta, prega, os ninivitas se convertem, ele fica até doido. Sabe o que é isso? Um Deus soberano. Não fuja do chamado e do propósito que Deus tem na sua vida. Se você fugir, Ele está lá. Já viu um homem chamado Paulo? Atos capítulo 9. A Bíblia vai dizer que ele pega cartas com as autoridades e fala assim: todos os cristãos que eu achar no meio do caminho, eu vou pegar esse homem e vou levar preso. Olha o intento do pensamento de Paulo, Saulo. E ele vai.
Ele está achando que ele está indo lutar contra os cristãos. No meio do caminho, a Bíblia diz que uma luz brilhou nos seus olhos. O pensamento dele era açoitar e matar e prender os cristãos. E o pensamento de Deus era chamar alguém para ser apóstolo. A luz brilhou nos olhos dele, e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões. O que Deus está dizendo? Você está indo fazer o seu propósito, mas o propósito que eu tenho para você é bem maior. Eu estou por detrás, eu estou diante, eu sei o seu levantar, o seu assentar, eu sei o seu dormir. Eu conheço a sua vida, Paulo. E o mais bonito da história de Paulo é quando ele diz para Ananias assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Meu Deus do céu, o que é isso? Um Deus que conhece tudo, um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que conhece, meus irmãos, as aflições da nossa alma. E às vezes, eu estava conversando um dia com o Tiago ali, aqui na igreja, tomando um café, e ele falou assim: pastor, eu jamais pensava que um dia eu ia ser crente. Eu vim para Miraí com o intuito de ir para o carnaval, que todo mundo falava que carnaval de Miraí é muito bom. Vim com esse pensamento. O instituto me contratou, e o Senhor me chamou, e eu estou indo agora para o retiro. Eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, mas algo de novo aconteceu no meu coração. Ei, irmãos, esse Deus é assim. Você vai com um propósito, você volta com outro. Você está indo na sua vida com um propósito, e Deus tem outro propósito para você. E Ele vai pegar você para fazer de você um instrumento em suas mãos. Deus deseja fazer isso. E o mais bonito desse Deus que nos cerca, desse Deus que está em todos os lugares, que Deus sabe de todas as coisas, é ver Pedro. Todo mundo sabe do que aconteceu em João capítulo 21. Mas a atitude de Pedro me chama a atenção demais. Lucas capítulo 5 é o chamado de Pedro. Pedro estava pescando, não pescou nada. Jesus chega de manhã e fala: vocês têm aí alguma coisa? Ele monta no barco, manda lançar a rede à direita, e o texto diz que eles recolhem grande quantidade de peixe. E a partir daquele momento ali, Pedro começa a ser um seguidor de Jesus. E Jesus morre, Pedro nega, chora, e no terceiro dia Jesus havia se manifestado a eles. Mas um belo dia Pedro resolve dizer em João 21: eu vou pescar novamente. Aquelas redes que eles abandonaram lá atrás. A atitude de Pedro é linda, porque ele diz assim: eu vou pescar, e ele não chama ninguém. E o texto da palavra de Deus diz que Pedro, ao falar que iria pescar, os discípulos vão com ele. Pedro mais 6. A influência de Pedro sobre eles. E o texto é bem claro em dizer que eles estão lá pescando. Pensa só, Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, e eles estão lá pescando. Voltaram a fazer o que não era para fazer. Aí Jesus estava clareando a manhã. Jesus está lá na praia, e eles estão pescando, e lança a rede, puxa a rede, lança a rede, puxa a rede. Quantos peixes pegou? Nada. Uma palavra que é interessante dentro desse texto é que Jesus diz assim: filhos, tem alguma coisa aí para comer? Eles olharam para o outro e falaram assim: o negócio está feio. A palavra: lança a rede à direita. Quando eles fizeram isso, começou a puxar. A rede está mais pesada. A rede está mais pesada. Essa rede não está como durante a noite, não. Essa rede está diferente. 153 grandes peixes. João, mais que depressa, disse: é o Senhor. Eles estavam longe. Aí o texto diz assim:
Pedro estava despido, pulou dentro d'água. É Ele, só pode ser Ele. Eu sinto a presença de Deus aqui. Um Deus que vai atrás. Um Jesus que tem todo o interesse de nos colocar na rota novamente. Que está nos cercando. Que está nos espreitando. Que está nos encurralando. Que está em volta de nós. Mesmo com as nossas fraquezas. Mesmo com as nossas limitações. Mesmo com as nossas debilidades. Esse Deus vai lá. Aí quando eles chegam para a praia, o que tem lá? Uma fogueira. E tem pão em cima da brasa. Aí eles dizem assim: traz desses peixes e vão colocar sobre a brasa. Aí Jesus alimenta eles. Jesus cura eles, primeiramente no alimento físico, alimentando a alma deles. E ali ninguém ousava perguntar quem era Ele, porque todos eles já entendiam que era Ele. E após alimentar todos eles, o texto vai dizer que Jesus começa a dirigir a palavra para quem? Para Pedro. E começa a dizer para Pedro: Pedro, tu me amas? Ei, Jesus, não queima no seu coração isso não, gente. De ver um Deus tão grande que podia estar preocupado com tanta coisa, até de subir para o céu e de falar assim: agora eu vou ficar aqui com o Pai. Mas Ele tem 40 dias rodando e posicionando e direcionando corações e pessoas para cumprir o propósito dele sobre esta terra. Irmãos, nós precisamos ver esse Deus que está nos cercando todos os dias e agradecer a Deus pela sua bondade, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Aí o texto vai dizer que Jesus começa a perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas? E ele ali responde as 3 vezes: tu me amas. Eu: sim, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. E as 3 respostas de Jesus foi: então, apacenta as minhas ovelhas. Esse Deus que morre para cumprir um propósito, e Ele vai atrás de alguém para dar a Ele um propósito de cuidar das suas ovelhas. É esse Deus descrito no Salmo 139, que é um Deus que nos cerca. É um Deus que está ao nosso redor. É um Deus que sabe o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso acordar, o nosso adormecer. Mas pastor, o que isso tem a ver com a Páscoa? Tem tudo a ver. Porque toda iniciativa não foi do homem. A iniciativa sempre foi de Deus. Não tem nada no pastor. Não tem nada na IBR. Não tem nada em nós. A iniciativa sempre é dele. Aí a gente olha para Gênesis capítulo 3. Deus deu a Adão a ordem de não comer do fruto. Deus falou para Adão: Adão, não coma. E o que aconteceu? O pecado entrou pela mulher, veio até Adão, ele comeu do fruto, os olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Olharam para o outro e foram lá nas folhas de bananeira, um exemplo, tá? Foram lá nas folhas e se cobriram. Vamos esconder. De tardezinha a voz do Senhor vinha sobre o jardim. O texto da palavra do Senhor vai dizer que quando Adão ouviu a voz do Senhor, ele se escondeu, porque teve medo.
Porque o pecado faz isso. O pecado nos faz fugir de Deus. O pecado nos faz fugir da congregação. O pecado nos faz fugir da vontade de Deus. E Adão e Eva se esconderam. E Deus vem andando pelo jardim e faz a seguinte pergunta: Adão, onde tu estás? Isso é Páscoa, a iniciativa de Deus. Adão, onde você está, Adão? Senhor, eu estou escondido aqui porque eu tive medo da sua voz. Mas você fez o que eu falei que não era para você fazer, né, Adão? Sim, Senhor. Mas eu tenho um negócio para te falar. Foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus vai nela e fala assim: ô, você fez o que não era para fazer, né? Foi a serpente que me enganou. E vai transferindo a culpa. Foi a mulher, foi o homem. Vocês já conhecem essa história. Dentro de casa a gente aprende muito isso. É a mulher ou o homem? Tem alguém que é culpado, né? Tem casal que é esperto, tá falando assim, que é o diabo. Gênesis 3, 21, põe aí para mim, Carol. Eles se cobriram com as folhas. E o texto de Gênesis 3, 21 é a Páscoa. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os... O que é isso? Alguém teve que morrer para cobrir o pecado deles. Alguém morreu. Olha. Quem morreu? Esse aí, de Gênesis 3, 21, é o proto-evangelho. O que é isso? O evangelho pronto. Alguém morrendo no lugar do pecador. Jesus é o cordeiro. Alguém morreu, cobriu eles. O evangelho já estava pronto aí. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro imaculado de Deus que morreu naquela cruz para nos salvar. O cordeiro de Deus que quando João Batista estava batizando gritava: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando você olha em Êxodo capítulo 12, você vai ver Deus dizendo ao povo de Israel: vai celebrar a Páscoa. Qual que é a Páscoa? Pega um cordeiro, imola ele, pega o sangue dele e passa nos umbrais da porta, porque o anjo da morte vai vir aí, mas o anjo da morte não vai entrar na casa que tem o sangue do... Vocês entenderam o que é Páscoa? É Jesus morrendo. Irmãos, sem brincadeira, diante de Deus. Agora eu vou falar como pastor. Nós precisamos entender o real significado de Páscoa. Nós precisamos entender qual é o significado mesmo dessa Páscoa. Porque a gente fica fissurado nos doces, fica fissurado no chocolate, fica fissurado nos ovos de Páscoa. Mas nunca é sobre chocolate, nunca é sobre coelhinho, nunca é. Aí a gente faz isso tudo, esse glamour, tudo, todo esse aparato de coisa no dia da Páscoa. E a principal fonte da Páscoa, que é o Cordeiro de Deus morrendo no nosso lugar, nós não celebramos. A gente gosta da Páscoa por causa do bacalhau, a gente gosta da Páscoa por causa do chocolate, a caixa de bombom e tanta coisa. A gente gosta por causa que a família vem no feriado, a gente gosta de tanta coisa, mas a gente não acorda no domingo de manhã pensando assim: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. E a gente passa o dia vendo Netflix, a gente passa o dia vendo filme, a gente passa o dia fazendo tantas coisas e não celebra o real sentido da Páscoa, que é Jesus morrendo no nosso lugar para nos dar vida. Jesus está vivo. Jesus está vivo.
O anjo da morte vai passar sobre Israel, e quando ele depara com o sangue do Cordeiro, esse anjo passa direto. Por quê? Porque quem tem o sangue do Cordeiro de Deus está guardado. Quem tem o sangue do Cordeiro de Deus está protegido. Quem tem o sangue do Cordeiro de Deus tem a marca do Senhor. E como é que é essa marca hoje, pastor? É você viver debaixo desse sangue, é viver o evangelho de Cristo Jesus genuinamente, é obedecendo os mandamentos, é caminhando na palavra, é obedecendo a palavra e fazendo aquilo que Deus deseja. Irmãos, como pode um Deus tão grande, que está nos cercando, que está nos guardando, que está nos protegendo, perder o controle de alguma coisa? Não. A Páscoa é Jesus morrendo para nos dar vida. A Páscoa é o Senhor morrendo naquela cruz para nos dar salvação. Você pode ficar de pé no seu lugar? Quero convidar os diáconos. Nós vamos celebrar isso. Mas, irmãos, eu quero que você entenda isso. Comer o pão e beber do cálice do Senhor não é apenas um ritual. Eu quero que você entenda que esse Deus, Ele preparou tudo. Esse Deus que está cercando você por detrás, por diante, o Deus que sabe as suas aflições, esse Deus que conhece o seu coração, esse Deus que conhece o seu interior, esse Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, que está guardando a história. Será que Ele não vai cuidar de você? Homens de pequena fé. Se Ele cuida dos pássaros, se Ele cuida dos pardais, se Ele cuida das andorinhas, será que Ele não vai cuidar de nós? Um Deus que trabalha nos detalhes. E é onde a gente olha para os detalhes e a gente vê, tem que ser Deus. Não tem como ser tão perfeito assim se não for Ele. Não tem como ser tão perfeito assim as Escrituras se não for Ele. Ele é o Cordeiro de Deus, que morre para nos dar a vida. Nós vamos orar pelo alimento. Esse pão representando o corpo de Jesus. Esse pão aponta para o corpo de Jesus moído, esmagado, chicoteado, massacrado, esmagado por nós. E esse suco aponta para o sangue vertido na cruz, derramando sobre o madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse aqui é a representação. Por isso que o Senhor diz na palavra: fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Sabe o que eu acho interessante no momento da ceia? Isso é muito forte, porque o traidor, que era Judas, foi revelado no momento da ceia. Você já lembra desse texto em João 13? Eles estavam assentados e eles estão lá, e Jesus fala assim: um de vocês vai me trair. E eles assustam: quem é? E eles ficam perguntando entre si: é o Marcos Paulo? É o Eduardo? É o Fábio? É a Natália? Quem é? E eles estão lá sentados. Quem é o traidor? Eles olham um para o outro. O que João estava fazendo? Deitado com a cabeça no peito de Jesus na hora da ceia.
Sabe o que Pedro faz? Ele era sempre para frente, né? Ele fala assim: pergunta o homem quem é. Ou seja, você está mais perto. Jesus dá a senha. Qual que é a senha? Aquele que eu der um bocado molhado, esse é ele. O texto diz que Jesus pega o pão, molha e dá a Judas. Judas come, Satanás entra nele. E ele se levanta. E ninguém entendeu direito. Mas João, que estava perto, isso aí mostra para nós que quanto mais perto, mais você vai ouvir os segredos dele, tá? No momento da ceia, Satanás entrou nele. Não coma do pão e beba do cálice indignamente, isso é um perigo. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e tantos aqueles que dormem. Depois que Judas pega o pão, um bocado molhado, e come, Satanás entrou nele. Estou aqui amedrontando ninguém para não ceiar não, tá? Meu desejo é que todos vocês ceiem. Porque quando a gente ceia, a gente está falando assim: eu e Deus somos amigos. Vocês estão aí, gente? Porque a gente não convida ninguém para ir na nossa casa que não é nosso amigo, sim ou não? Quem senta na sua mesa é quem tem amizade com você, sim ou não? E aqui é assim: quem tem amizade com o dono da mesa aqui tem liberdade de chegar. Que nós possamos tomar a Santa Ceia refletindo esse Deus que está nos cercando, está no controle de todas as coisas. Nós vamos orar pelo pão, vamos orar pelo suco, pedindo ao Senhor que abençoe de uma forma especial. Eu convido o pastor Éfito a pegar uma bandeja, diaconisa Conceição vai pegar outra bandeja, em nome de Jesus. Diaconisa Regina vai pegar outra bandeja, amém? Nós vamos consagrar ao Senhor o pão, o suco de uva, representando aí, em nome de Jesus, a bênção de Deus. A diaconisa Leni vai estar orando, santificando esse alimento espiritual ao Senhor. Oh Deus Pai Todo-Poderoso, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir perdão, Senhor, pelas minhas falhas, Senhor, minhas faltas e meus pecados. Eu venho te agradecer, Senhor, por este momento, Senhor, da Santa Ceia, Senhor, em nome de Jesus. Toma esse alimento, Senhor, em suas mãos. Toma, Senhor, o pão e o sangue de Cristo, Senhor, em suas mãos. Abençoa, Senhor, e que cada pessoa, Senhor, dessa Santa Ceia participar, Senhor, seja tocado, seja transformado, seja mudado, Senhor. Oh Jesus, trabalha na vida de cada um de nós, Senhor. Visita cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, esse alimento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos celebrar o Senhor. Convido o Ministério de Louvor e os irmãos podem entregar com muita alegria em nome de Jesus. Oração, receba esse alimento, glorificando o nome do Senhor Jesus, nessa Páscoa que é o Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Temo
pode cantar isso nessa noite? Seu filho amado, pra me salvar. Na cruz ele morreu. Por meus pecados. Por meus pecados. Oh. Mas ressurgiu e vivo com O Pai está. porque ele vive. Posso crer No amanhã, porque oh, não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de Jesus. que vivo está. Irmãos, você pode agradecer porque Ele está vivo. Você pode agradecer porque Ele vive e reina para todo sempre. Ele é o Deus que te cerca por detrás e diante. Ele é um Deus que tem a rédea da história nas suas mãos. E eu digo mais, Ele está no controle da sua vida desde o nascimento. Tudo que aconteceu de bom, tudo que aconteceu de ruim, Ele sabe, Ele contempla, Ele vê, Ele cuida de você. Oh, meu Deus! Você pode agradecer por esse Deus tão lindo. Fale para a pessoa que está do seu lado, Ele está no controle da sua vida. Fale com Ele assim, Ele tem a rédea da sua vida nas mãos também. Ele cuida de você. Esse é o nosso Deus. Oh, meu amado, como não servir esse Deus? Como não engrandecer esse Deus? Como não amar esse Deus? Como não reverenciar esse Deus? O salmista vai dizer: Senhor, Tu me formaste no ventre da minha mãe. Ninguém sabe explicar como o neném cresce lá dentro do ventre. Só Deus. Ele está dizendo que tem coisa que só Ele tem um controle. Ei, só Ele tem um controle. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos todos. Levante o cálice. Obrigado, Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tomamos todos. Aleluia. Diaconisa Maria Lúcia vai orar agradecendo a Deus. Amado Deus, querido Pai, mais uma vez eu estou aqui para te agradecer, Senhor, para glorificar, trazer na nossa memória, Senhor, esse momento tão maravilhoso, Pai. Eu tenho palavras, Senhor, só tenho agradecimento, Senhor. Abençoa o teu povo, Pai. Continua tendo misericórdia de nós.
pela tua graça, Pai, pelo teu amor, Pai. O amor somente do Senhor, Pai, que morreu por amor de nós, Pai. Receba nosso agradecimento, Pai, por toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um hino de adoração ao Senhor. Isso era essa palavra, com Deus Altíssimo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. Você pode levantar as mãos. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. O que ele fez? Deixou o céu para buscar. Ele abriu mão da sua glória. Veio pra nos resgatar. Amor maior que o nosso pecado. Amor maior que meu pecado. Nada vai nos. Separar. Oh, quão maravilhoso. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Dê a mão aos diáconos. Em nome de Jesus. Pode unir os corredores. É isso que nós estamos celebrando hoje. É isso que nós estamos cantando hoje. É essa Páscoa que deve estar no nosso coração. Páscoa não é o coelho, não é o chocolate, não é o ovo de Páscoa, mas é Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que morreu e ao terceiro dia. Cante. O véu. A tumba vazia agora está. O céu te adora.
assim: Ele está no controle da minha vida. Ele é o Deus que te cerca por detrás e diante. Ele é o Deus que conhece o seu interior, a sua vida. Ele sabe de tudo. Ele é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Que você possa entender: Jesus é a nossa Páscoa, e nós celebramos o sacrifício dele na cruz do Calvário. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse momento de ceia. Obrigado por entendermos que o Senhor é a nossa Páscoa e nós estamos cercados pelo Senhor. Abençoe a vida dos meus irmãos. Abençoe aqueles que estão em casa. Derrama sobre eles a tua graça e continue, Deus, vivificando cada coração segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. E você aplauda o nome do Senhor. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vocês e com todos aqueles que aguardam a vinda de Cristo desde agora e para sempre. A igreja diz: aplauda ao Senhor. Deus abençoe.